Evolutiva da atividade avaliativa de matemática, sétima etapa. Primeira questão, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, o que é que nós vamos observar? Os quadrantes. Eu não preciso nem necessariamente saber quem é o valor do número, só preciso saber quem são os sinais, positivo e negativo. Então, vamos lá. Vamos só lembrar, no primeiro quadrante, o x está à direita da origem, então o x é positivo. O y está acima da origem, então o y também é positivo. No segundo quadrante, lembrando que a gente sempre começa pelo eixo x. O x está à esquerda da origem, então é negativo. O y está acima da origem, então é positivo. No terceiro quadrante, nós temos o quê? O x para a esquerda da origem, negativo. O y abaixo da origem, negativo. E por último, o quarto quadrante. O x está à direita da origem, positivo. E o y abaixo da origem, negativo. Então, vamos analisar uma por uma. Lembrando que, se o x for zero, significa que o ponto está no eixo y, não importa se é acima ou se é abaixo. Se o x e o y for zero, o ponto está no eixo x, para a direita ou para a esquerda. Então, vamos lá. O primeiro ponto, o x é zero e o y é menos 3. Então, se o x é zero e o y é menos 3, significa que o ponto está lá em cima do número menos 3. Ou seja, ele está no eixo y. Então, ele pertence ao eixo das ordenadas, 0y. Segundo ponto, é 9 e 0. O x é 9 e o y é 0. Se o y é 0, significa que o ponto está em cima do número 9. Então, está sobre o eixo x, então pertence ao eixo das abscissas, 0x. O ponto menos 7 e 9, ó, eu tenho um sinal negativo e um sinal positivo. Qual é o quadrante que eu tenho negativo e um positivo? Negativo, positivo, segundo quadrante. Então, o nosso terceiro ponto está aqui, ó, no segundo quadrante. Quarto ponto, eu tenho ambos negativos. Qual é o quadrante que eu tenho os dois negativos? Terceiro quadrante. Então, nosso quarto ponto está no terceiro quadrante. E por último, nós temos o quinto ponto, que os dois são o quê? Positivo. Onde é que os dois valores são positivos? No primeiro quadrante. Segunda questão. Na segunda questão, diz, só existe um único ponto pertencente à origem. Essa questão não era para ninguém errar, ainda houve erro. Quem é que está aqui bem no centro do nosso plano cartesiano? O x nesse ponto é zero e o y também é zero. Logo, qual é o único ponto que pertence à origem? 0, 0. Alternativa C. Terceira questão. Veja o triângulo LMN desenhado no plano cartesiano abaixo. Os vértices L, M e N desse triângulo correspondem respectivamente aos pontos. Quando se diz respectivamente, significa dizer nessa ordem. Então, primeiro vai ser o ponto L. Então, quem é o ponto L? Vamos olhar. Lembrando que primeiro é o eixo X. No eixo X, o L é 1, no eixo Y é menos 1. Então, o L é 1 e menos 1. Nós temos três alternativas, sendo L 1 e menos 1. Então, já eliminamos D e E. Olha aqui, já eliminamos essas duas alternativas. Próximo ponto é o ponto M. Quem é o ponto M? Primeiro é X, olha aqui. Ponto M, X é menos 3, Y é 2. X é menos 3 e Y é 2. Das três alternativas que nós temos duas, ó, menos 3 e 2. Então, já eliminamos a alternativa A. E, por último, o ponto N, que vai nos dar a alternativa correta. Quem é o ponto N? Para X, olha aqui, é 2 e 3 para Y. 2 para X e 3 para Y. Qual é das duas alternativas que nos restaram? 2 e 3, alternativa C. Quarta questão. Determine o ponto médio do segmento das extremidades A e B. Então, vamos lembrar, quem é o ponto médio? O ponto médio, no caso aqui, o XA. Opa, o ponto médio é o XA mais o XB
dividido para 2, e o YA mais o YB dividido para 2. Então, agora basta eu substituir. Quem é o ponto médio? O XA é 1, mais o XB é 3, dividido para 2. O YA é menos 7, mais o YB é menos 5. Ó, dois sinais não podem ficar juntos, então eu separo com parêntese, dividido para 2. Então, quem vai ser esse ponto médio? 1 mais 3, 4, sobre 2. Vamos primeiro aqui, nesse caso, eliminar o parêntese, ó. Mais por menos, menos. 5 sobre 2. Então, o ponto médio vai ser igual. 4 dividido para 2, 2. Sinais iguais, conserva e soma. 7 mais 5, 12. Dividido para 2. Então, quem vai ser o nosso ponto médio? Vai ser quem? 2. Eu tenho um positivo aqui embaixo, menos por mais, menos. 12 dividido para 2, 6. Qual é a alternativa que o ponto médio é 2 e menos 6? Alternativa A. E quinta questão, calcule a distância entre os pontos A e B. Então, vamos lá. Quem é que lembra da fórmula? A distância de A e B vai ser igual XA, só para lembrar, né? Que a gente está encerrando esse... encerrando ainda não, mas vamos trabalhar bem menos agora. Menos XB ao quadrado, mais o YA, menos o YB ao quadrado. Então, quem é que vai ser isso? Quem é o XA? O XA é 6, lembrando aqui da raiz, né? Menos o XB também é 6 ao quadrado. Mais o YA, menos 3, menos o YB, 5 ao quadrado. Como é que vamos ter aqui? 6 menos 6, raiz, né? 6 menos 6, 0 ao quadrado, mais sinais iguais, conserva e soma. 3 mais 5, 8 ao quadrado. Isso aqui vai ser raiz, 0 ao quadrado é 0, mais menos 8 ao quadrado. Menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8. Então, eu tenho um jogo de sinais, menos por menos, mais 8 vezes 8, 64. Então, nós temos aqui 64. Então, isso aqui é quem? Raiz, 0 mais 64, 64. E quem é a raiz de 64? 8. Quem é a alternativa que tem o 8? Alternativa D. E parabéns para quem acertou toda essa atividade avaliativa. E bons estudos.